O medo, ele te paralisa? Quantas vezes você paralisou, você se sentiu uma pessoa desmotivada no quesito de empreender, porque você se sentiu insegura, você sentiu que você não tinha muita clareza dos próximos passos? Isso já aconteceu? Para quem não me conhece ainda, eu sou a Lu Diniz. Eu fico à frente da Wonderflow e a gente trabalha muito essa questão da comunicação, da diferenciação, do marketing digital e da produtividade, para que você tenha uma vida mais produtiva, para que você aprenda a gerenciar melhor o seu tempo, entendendo os seus diferenciais, de forma que você consiga trazer isso também para dentro da sua vida e da sua empresa. E hoje a gente vai falar sobre um tema que aflige muito as pessoas que empreendem, que é o medo. Normalmente quem empreende tem aquela vida diferente da pessoa que tem um salário fixo. Então eu não sei se é o seu caso, se você é a dona da empresa, o dono da empresa, e se for, deixe seu comentário aqui para eu saber. E deixa também a sua área de atuação para eu entender que área que você atua. E eu te pergunto, eu começo sempre fazendo uma pergunta, uma indagação, né? O medo, ele te paralisa? Quantas vezes você paralisou, você se sentiu uma pessoa desmotivada no quesito de empreender, porque você se sentiu insegura, você sentiu que você não tinha muita clareza dos próximos passos? Isso já aconteceu? Outro dia eu estava conversando com algumas empreendedoras e um dos grandes desafios delas é justamente conseguir superar o medo. E aí eu estava falando para elas o seguinte, que o medo, ele é inerente a gente. O medo sempre vai existir. O medo faz com que a gente tenha uma certa cautela. Só que a gente consegue driblar o medo quando a gente consegue ter mais clareza do caminho a ser seguido. Eu bato muito nessa tecla da clareza, porque nós empreendedores, muitas vezes a gente trilha caminhos nos quais a gente não tem muita clareza. Então, por isso que ter a clareza quando a gente está empreendendo é tão importante. E quando a gente tem esse planejamento mais claro, os passos mais claros a serem seguidos, fica mais fácil de a gente diminuir o nosso medo e a gente aumentar a nossa assertividade. E aí você pode me perguntar, tá, Lu, mas explica melhor isso tudo, né? Como é que a gente faz isso? Bom, a primeira coisa super importante de se ter de clareza é aonde eu quero chegar. Qual é o meu objetivo? O que eu quero que aconteça? Esse é o primeiro passo. E quando a gente tem essa clareza de aonde se quer chegar, aí você vai fatiando as coisas que você tem que fazer de forma que você consiga entender os passos que você vai ter que ter para você poder chegar no teu objetivo. Hoje de manhã eu saí para caminhar. Eu sempre gosto de contar histórias que elucidem o dia a dia da gente como empreendedor, porque os desafios são inerentes a tudo, né? Eles estão ali, acontecem o tempo todo, e se a gente não presta atenção nos desafios do dia a dia, a gente acaba não aprendendo lições que poderiam ser importantes e nos ajudarem a ir para o nosso próximo nível, como pessoa, como empreendedor, como empreendedora. E aí o que aconteceu foi que de manhã eu tava um pouco desmotivada, tava cansada, né? A gente tem trabalhado bastante, feito bastante conteúdo aqui para ajudar vocês, e isso leva um tempo, isso toma um tempo, e isso também desgasta, isso também requer do nosso físico, requer do nosso emocional, requer do nosso intelectual, e tem horas que a gente, né, cansa, né, o corpo cansa. E aí eu acordei bem cedo e falei, puxa, hoje eu tô cansada. E aí eu pensei, bom, eu vou sentar no sofá e vou dar uma enrolada até o momento de eu ir pro escritório. Só que aí alguma coisa dentro de mim falou assim, não, mas espera um pouquinho.
Aonde você quer chegar? Qual que é o seu objetivo nessa caminhada? E aí reacendeu automaticamente a chama daquilo que eu quero, daquilo que eu acredito, do que eu quero levar para as pessoas, das transformações que eu quero entregar para as pessoas, de o que tem que ser o meu diferencial para ajudar as pessoas a terem uma vida mais feliz. E foi exatamente nesse momento que eu peguei papel e caneta e reescrevi algumas coisas que estão anotadas no meu caderno, que estão anotadas no meu computador, mas eu precisava revalidar aquilo naquele momento. Então, o que eu fiz? Eu reescrevi as metas que eu tinha, o que eu queria fazer, para daí falar, bom, então por que agora eu vou sair? O que é que eu quero? O que é que eu tenho que fazer? E aí eu saí para caminhar, eu caminho basicamente todos os dias de manhã, e eu saí para caminhar justamente para reacender essa chama dentro de mim. E foi tão legal que é como se viessem várias energias positivas me envolvendo e um monte de coisas, inclusive dentro da empresa, começaram a dar certo ao longo do dia. Para mim, para as pessoas que trabalham junto comigo, e isso foi muito legal. Porque a gente percebe que mesmo que a gente esteja com medo em alguns momentos durante a nossa jornada de empreendedor, a gente tem que ter uma persistência, uma cadência. A gente tem que saber onde a gente quer chegar, imprimir um ritmo para chegar nisso, mas entender que existem muitas variáveis no meio do caminho. E a gente vai ter que saber lidar com essas variáveis para que a gente consiga sair transformado a cada dia. E essas variáveis que a gente lida, essas coisas que a gente consegue superar, esses obstáculos, fazem com que a gente se torne um empreendedor mais forte, faz com que os laços entre as pessoas ao nosso redor também se tornem mais fortes, que o engajamento se torne mais forte, porque tem dia que uma pessoa está com medo e a outra está segura, e isso oscila de tempos em tempos, porque a segurança é uma coisa vaga, é uma coisa que a gente não consegue ter muita clareza de agora eu não estou segura. As incertezas acompanham a gente no processo e isso é natural. Quem fala para você que não tem insegurança nenhuma, quem fala que não tem incerteza nenhuma, tá mentindo. Porque de certo na vida, depois que a gente nasce, a única coisa que a gente tem é a morte, única. O resto é tudo tentativa, acertos, erros, aprendizados. E quando a gente consegue entender esse processo e aceitar esse processo, a gente consegue aceitar que a parte do medo também existe. O que é importante é não se paralisar ante ao medo, que você não pode paralisar a tua empresa diante de um cenário que você está às vezes insegura, às vezes com dúvida. Não, você tem que tocar adiante. Agora, planejando as coisas, você vai conseguir ultrapassar essa barreira do medo com mais facilidade, porque você vai ter clareza de onde você tem que chegar e você não vai focar nas coisas que podem dar errado. Você vai focar em todas as coisas que têm que ser feitas para que aquilo dê certo. É um desafio, sem dúvida nenhuma. A vida da gente é sempre um desafio, a gente está sempre se desafiando. Mas se você não se desafiar, se você se mantiver na zona de conforto, você nunca vai conseguir entrar no flow, que é a nossa proposta aqui sempre. Que você entre no flow e você passe a fazer coisas que você ama cada vez mais e masterize todas essas coisas, para que você tenha sempre melhores resultados na sua vida profissional e pessoal. Então, sem dúvida nenhuma, lidar com o medo, lidar com as inseguranças, lidar com todos os sentimentos que envolvem empreender faz parte do processo. Vai ter momentos nos quais a gente vai ter muita euforia, muita alegria, porque vão ter coisas legais acontecendo e a gente vai percebendo que o trabalho está fluindo, que está dando certo, então você vai ter feedbacks, você vai ter resultados, vai ter procuras, e isso é muito importante. Mas o lembrar, sempre, eu até usei essa comparação hoje numa reunião, lembrar que existe a carruagem, que é aquela coisa bonita que todo mundo vê, é importante.
Sem dúvida nenhuma, porque são as glórias da gente, né? Então você estereotipa agora nesse momento na carruagem. Mas existem os cavalos. Os cavalos é todo o treinamento que a gente faz, todo o planejamento que a gente faz, todos os bastidores do seu dia a dia como empreendedor, como empreendedora. E isso é onde vai solidificar o teu conhecimento para que você consiga oferecer sempre a melhor carruagem, para que você consiga oferecer sempre o melhor para fora. Porque o que a gente exterioriza quando a gente está trabalhando é o nosso melhor, o que a gente quer entregar é o nosso melhor. Mas a parte psicológica interna, que é a parte onde você, empreendedora, tem que lidar com os seus medos, com as suas tarefas, com a sua rotina, com a sua agenda, fazendo a comparação, é o momento que a gente cuida dos nossos cavalos internamente. Então, quais são os desafios que você lida internamente? Como que tá a tua disposição física? Como é que tá a tua disposição mental? Como é que tá o teu preparo intelectual? Como é que tá a tua resiliência de estar sempre persistindo no teu objetivo? Essas coisas, elas são fundamentais para que a gente não desista de empreender no meio do processo. Porque é muito fácil a gente olhar, eu já fiz uma outra live, né, um outro vídeo falando sobre isso, é muito fácil a gente olhar a grama do vizinho é sempre verde. Só que você não sabe quantas vezes o jardineiro vai lá, o que ele coloca de adubo, o que já deu de praga, porque você não está 24 horas na grama do teu vizinho. A gente está 24 horas com a gente, com os nossos sentimentos, com as nossas ansiedades. A gente está 24 horas com as nossas expectativas e com os nossos medos. Invariavelmente, a gente está 24 horas com os nossos medos também. Então, o meu recado para vocês hoje aqui, a reflexão que eu deixo de hoje é: você tá com medo? Tudo bem, coloca no papel o que te aflige, quais são os seus medos. Porque aí, em vez de eles ficarem um gigante desse tamanho, eles vão ficando pequenos porque você vai tendo clareza. E você decide se você vai alimentar esse medo ou não. A partir do momento que você entende o teu medo, tem clareza do que é real, o que não é real, e você tem a clareza de onde você quer chegar, você sabe que esses medos, eles são apenas obstáculos que você vai ter que ultrapassar para que você leve a sua vida, leve a sua empresa para um lugar onde você quer que ela chegue. Então, você vai começar a ter mais produtividade na tua vida empresarial e na tua vida profissional depois que você tiver essa clareza disso tudo. Por isso que eternamente eu falo, escreva, coloque no papel. Tá com medo? Escreve. Tá com medo de quê? Por quê? Isso te aflige? De que forma que isso pode impactar na sua vida? Se der tudo errado, o que vai acontecer? E se dentro desse seu medo der tudo certo e o resultado for bom, o que pode acontecer? Essa reflexão é uma reflexão que ela pode ser um divisor de águas na decisão das pessoas que estão em dúvida se elas vão empreender ou não. Ai, Lu, eu tô querendo empreender, mas eu tô com medo. Todo mundo tem. Mas nada resiste a um bom planejamento, uma execução constante e o mais importante, se você estiver sozinha, se motive com pessoas ao seu redor, seja através de conteúdos que você consome, seja através de coisas que você lê, não importa, mas se motive. Agora, se você tem uma equipe, o segredo é, vocês têm que estar sempre na mesma página, vocês têm que ter clareza de onde vocês querem chegar, vocês têm que ter objetivos traçados e validando tudo isso de tempos em tempos. Se você não valida com o seu time, com a sua equipe, os passos que estão sendo dados e aonde você quer chegar, a comunicação se perde e aí a informação fica solta, vaga e desconexa. E isso é o começo do fim. Então, se vocês não querem sofrer com problemas de não ter longevidade na empresa de vocês, alinhem a comunicação, inclusive com as pessoas que trabalham com vocês, para que não haja medo. Não dá para caminhar com medo, gente, não dá, tá? Então vocês precisam entender que assim, olha, a gente vai ter sim receios, vai ter ansiedades, mas
estabeleçam a mesma página para todo mundo. Olha, o objetivo que a gente quer é esse, a gente tem que caminhar para cá, os esforços têm que ser esses. Tô falando quando é mais de uma pessoa na empresa, tá? E alinhem isso, porque invariavelmente vocês vão conseguir se sair fortalecidos dessa reunião. Vocês vão conseguir perceber que vai ficar mais legal ainda a jornada. Não tenham receio de tempos em tempos fazer essas validações, porque as pessoas precisam estar engajadas dentro do mesmo propósito. Senão, não faz sentido a caminhada, não faz sentido a jornada. Eu sempre pergunto para as pessoas internamente: você está feliz? Você gosta de fazer o que você faz? Tem hora que a gente tem receio, tem hora que a gente tem medo, tem hora que a gente tem dúvida, mas o importante é, a jornada está sendo bacana? Você está vivendo no flow? Você está fazendo o que você curte? Estou. Então, o caminho está certo. Por mais que tenham pedras para pular, por mais que tenham dificuldades, o caminho está certo. É só persistir nessa mesma direção. Essa foi a reflexão de hoje. Espero que ela tenha ajudado vocês. É inspiracional. Eu quero que vocês que estão querendo empreender ou que já empreendem saibam que vocês não estão sozinhas, que a vida de empreendedora realmente é uma vida muitas vezes solitária. A gente tem dúvidas, medos e incertezas, mas que você precisa se fortalecer, e tudo isso que eu falei aqui são formas de você refletir e começar a se fortalecer, a começar a olhar para dentro e falar, bom, ok, eu tô com medo, vou colocar no papel que são esses medos e vou olhá-los como obstáculos para eu seguir adiante. Tá bom? Deixa eu ver aqui, muito boa reflexão. Que bom que você gostou. Então é isso, gente. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma pergunta, podem fazer, eu tô sempre respondendo perguntas. A gente tá gerando todos esses conteúdos no Facebook, no Instagram, no YouTube, para ajudar vocês a empreenderem de forma mais produtiva, a viverem de forma mais produtiva e realmente entrarem no flow. Essa é a nossa proposta, que vocês vivam no flow, vivam felizes, vivam contentes. Essa é a ideia, porque a felicidade é a base de tudo. O dinheiro vem, o dinheiro vai, mas você tem que estar se sentindo feliz na tua jornada, porque a gente nunca sabe quando que a gente vai fechar os olhos. Por isso, aproveitem o seu tempo, sempre, de forma produtiva, de forma que vocês tenham objetivos claros e vocês sintam prazer em estar vivendo. Não vivam a vida como um fardo, como só penso em ganhar dinheiro e não curto cada momento. Curtam os sabores da vida, tá bom? É isso. Fiquem com Deus. Desejo que o dia de vocês seja wonderful. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Um beijo, obrigada mesmo pela presença. E a gente se fala. Tchau!